Senhoras e senhores, bom dia mais uma vez a todos e a todas. Vamos dar reinício, na verdade, início às nossas palestras de hoje, já que tivemos a abertura e a homenagem ao executivo do ano, o presidente do Grupo Caoa, Mauro Correia. Vou passar a palavra, antes, obviamente, irei apresentá-lo. O nosso executivo que vai falar agora sobre transformando ideias em resultados, os desafios dos projetos em um mundo VUCA. O executivo que se especializou na implementação de iniciativas globais, projetos de capital e desenvolvimento de produtos, gerenciando mais de 20 bilhões de dólares em projetos internacionais nos últimos 25 anos. Ele escreveu 15 livros na área. Ele também criou e liderou a Brightline Initiative de 2016 a 2020 e foi diretor de gestão de projetos e infraestrutura nas Nações Unidas, liderando mais de 1.000 projetos humanitários e de desenvolvimento. Ele é doutor em engenharia civil, mestre em engenharia de produção e graduado em engenharia química. É com muita satisfação que apresenta o nosso palestrante desta manhã, no segundo dia do Congresso Internacional Six Sigma Brasil. Uma salva de palmas para Ricardo Viana Vargas. Boa palestra. Bem, pessoal, bom dia. É uma satisfação enorme, e vocês não têm ideia a alegria para mim de estar vendo pessoas assim, de estar tendo a oportunidade, porque nos últimos 2 anos, eu normalmente tenho falado mais para uma câmera, assim, na frente, assim, praticamente a gente não teve eventos presenciais, e eu queria cumprimentar o Clóvis pela bravura de fazer isso acontecer. Quando ele me chamou para falar, foi algo como 2 anos e meio atrás, mais ou menos, né? Ele me fala, não, porque nós vamos fazer um evento e tal. E aí eu falei, claro, não, vou falar. E aí, de repente, veio toda essa bola de neve, mas, como eu falei que eu ia estar aqui hoje, eu tenho essa satisfação de realmente estar podendo compartilhar com vocês. E eu acho que o tema da minha fala com vocês é essa questão do que a gente está vivendo hoje no mundo, quando a gente fala de mundo VUCA, onde a volatilidade, etc., tem dominado. Não é? Nós estamos aqui hoje discutindo, eu moro fora do Brasil já há 10 anos, acho que todo mundo que eu encontrei hoje aqui perguntou assim, e a nova variante? O que vai acontecer? Concorda comigo? Essa é a questão, assim. E ela, por que eu estou começando falando isso? Porque ela é a essência de tudo que eu vou falar aqui, que é essa volatilidade. É assim, de repente, acontece alguma coisa e, sabe assim, você estava indo nessa direção e, de repente, vira, de repente, acontece. E esse é o novo modus operandi. Então, é isso que eu pretendo falar para vocês, ou seja, qual o desafio? E eu vou tentar dar, ao longo aqui da nossa conversa, algumas dicas para vocês, e vocês vão ver que uma das principais respostas que a gente dá a esse mundo VUCA está dentro de nós e na nossa capacidade de nos adaptar. Então, eu queria mostrar esse slide. Olha só, isso aqui são 4 imagens de notícias. É lógico, eu podia ter posto 40. Mas elas retratam tipicamente o mundo que a gente está vivendo agora. Todas elas têm poucos meses de vida. No topo, óbvio, o Covid, a gente não precisa nem falar, essa dispensa apresentações. A segunda no topo, Evergrande Group, que é a maior incorporadora da China, responsável por 4% do produto interno bruto chinês, e está em colapso, não é? Ou seja, em colapso sério, grave. E quando vocês chegam e falam assim, mas por que você colocou a Evergrande? Eu coloquei porque ela é um sinônimo do que está acontecendo, de como a volatilidade. 50% da população chinesa, isso equivale a 500 milhões de pessoas,
tem mais de 90% da poupança em imóvel. O colapso da Evergrande não é o colapso de um negócio apenas. É o colapso da economia e da poupança das pessoas na China. Então, por isso, a seriedade do que está acontecendo hoje. Não é? Ou seja, isso são coisas, todos esses, a gente ainda não tem também uma resposta. O terceiro, no canto inferior esquerdo, são os protestos, e os protestos que nós estamos vendo, principalmente na Europa recentemente, com relação à vacina, etc. E uma coisa interessantíssima, que vocês todos já observaram, é que o Covid, numa coisa inesperada, virou uma discussão política, onde botar máscara ou não botar máscara é uma convicção política, onde vacinar ou não vacinar, não vou falar especificamente no Brasil, mas onde vacinar e não vacinar é uma questão política. Assim, não, você vacina? Não, então você não é dessa frente política. Então, olhem só o que nós estamos vivendo hoje. Países como a Alemanha, eu não vou nem falar Estados Unidos, mas Alemanha, Áustria, com baixíssimas taxas de vacinação, mesmo com todos os recursos financeiros para poder... Porque quando você fala assim, poxa, a África está com a baixa taxa de vacinação, a gente consegue até entender, fala, poxa, recurso, dificuldade, logística. Agora, a Alemanha, é complexo a gente entender. O porquê que está acontecendo? E, no canto inferior direito, a mudança dramática nos negócios. A mudança dramática em alguns segmentos. E isso me leva a mostrar esse próximo slide. Eu vou mostrar 2 slides para exemplificar para vocês. Esses 2 slides dizem respeito ao varejo norte-americano. Para quem já foi em Nova York, há alguns, vamos colocar acima de 10 anos, um dos pontos turísticos de Nova York, além, óbvio, de ir no Empire State, de ver a Estátua da Liberdade, era o quê? Era ir na Macy's, a maior loja de departamento do mundo, que vendia de rolo de papel higiênico a piano. Bem, aquilo era, há 10 anos atrás, para todos nós, o sinônimo de solidez, assim, de uma empresa que não tem como ela não sobreviver. E olhem só em 2020, de 2015 para cá, ontem à noite eu peguei 135 conglomerados de varejo norte-americanos fecharam. Não preciso nem falar Toys R Us, Dean & DeLuca, olha só, 2020 e 2021. Inclusive, para aqueles que estão hospedados aqui no Hotel Pullman, uma das empresas que entrou em falência foi a L'Occitane, que faz sabonete, essas coisas. Está aqui. Ó. Então, assim, é surreal a gente pensar nisso. Porque eram empresas que a gente fala assim, mas como? Como a Neiman Marcus? Sabe assim, como essas empresas podem se tornar tão frágeis? E aí entra a minha colocação para vocês. Bem, muita gente, vamos dizer, míope, vai dizer, é o Covid. Não é o Covid. Sabe o que o Covid fez? O Covid foi simplesmente o catalisador. Para quem é de química e indústria aqui, catalisador é o quê? É algo que você utiliza para acelerar a reação química. Não é isso? O que o Covid fez? O Covid simplesmente pegou aquilo que ia levar 5 anos para acontecer e transformou em 5 semanas. Foi isso que o Covid fez. Foi isso que o Covid fez. E olhem só esse exemplo. Essa é da Statia. Peguei ontem também. Olhem só o crescimento da participação do comércio eletrônico no mundo. Olha a participação. Então, na verdade, não é o varejo. Ele não deixou de existir porque as pessoas deixaram de querer os produtos do varejo. Não é porque as pessoas deixaram de querer ter um produto
de perfumaria ou um produto, um sabonete. Não! Elas só deixaram de comprar no canal que elas até então comprariam. Então, olhem o movimento online, olhem o que está acontecendo hoje, aqui no Brasil, com Mercado Livre, OLX, Amazon. Ou seja, hoje, esses meios de entrega dominaram. E esses meios de entrega já estavam dando indícios de que iriam dominar. Por quê? Hein, gente? Porque o perfil da sociedade mudou, os desejos e a comodidade da sociedade aumentaram. Concordam comigo? Vocês já notaram que todas essas empresas que estão causando disruptura no mercado, todas, eu trabalho muito com transformação, o DNA dessa estrutura é qual? Elas estão provendo alguma coisa que o cliente quer muito, e que o cliente até então não tinha condição de ter. Gente, vamos pensar no Uber. Eu estou dando o nome Uber, eu não estou dizendo o aplicativo. Que coisa mais cômoda que você entrar num táxi, num meio de transporte, sabendo predefinidamente o valor, sabendo que, se o taxista, por algum motivo, fizer um caminho diferente, você tem recurso para reclamar, para dizer, olha, deu volta, olha, não fez. E você ainda não precisa ter dinheiro. Essa comodidade não tem preço. E foi isso que fez crescer. Lógico, aí trouxe a vantagem da escala, etc. Eu não estou discutindo, estou só colocando do ponto de vista do consumidor. É igual comprar e ter as coisas entregues em casa. Ou seja, essa comodidade, e eu vi isso. Eu hoje moro em Portugal, eu moro perto de Lisboa, em Cascais, e até 2016, quando eu mudei de lá para lá, o que acontecia? Comprar online não era tão simples. Sabe assim, você comprava online, mas demorava. A maior parte das lojas, você não tinha entrega assim, de comida, sabe? Era bem restrito. Hoje, você compra tudo. Eu faço compra de açougue no WhatsApp. Eu faço compra de açougue no WhatsApp. Quero 3 quilos, embala em tal, de noite. Chega um carrinho, me entrega. E eu pago com o Pix português, que chama MBWay. E eu pago. Olha a comodidade, eu não saio, eu não tenho que me deslocar, e eu não tenho aquele desespero, sabe de quê? De chegar no açougue e falar, você tem? Não. Concordam comigo? Você tem? Não. Ou seja, hoje, essa comodidade, isso é que está fazendo. Agora, por que eu estou contando isso tudo? Porque a gente tem uma facilidade enorme de olhar para trás e criticar, comentar. A gente fala, mas era óbvio que isso ia acontecer, né? Era óbvio que era essa a realidade, era óbvio que isso. Gente, olhar para trás é fácil, o difícil é enxergar o que vai acontecer daqui a 2 anos. É difícil aqui, olha, eu chegar para vocês aqui, eu queria colocar um exemplo real agora para vocês aqui. Eu estava em Salvador 2 dias atrás. Imagine que você, profissionalmente, vive do carnaval. Ou seja, você é uma empresa cuja atividade profissional é produzir o Carnaval da Bahia. Essa é o seu business. Você ficou o ano inteiro vendendo, promovendo, fazendo o seu grupo, vende, executa, e aquele faturamento vira o ano, você mantém emprego e tal. E aí, de repente, vem essa variante e eu pergunto a vocês, o que vai ser do Carnaval do ano que vem? Eu estou falando business, só business. Imagina que você é um hotel, um empreendimento turístico. Imagina o tamanho da interrogação que você tem agora. Concordam comigo? Agora. E era uma interrogação que nós não tínhamos há 3 semanas atrás. Concordam comigo? Há 3 semanas atrás estava tudo... Está andando, o Brasil está melhorando, a contaminação... Concorda comigo? Nós estamos todos achando assim, bem, agora
pô, acabou isso. Concordam comigo? Perceberam? Então, olha a realidade, né, das coisas. E eu queria mostrar para vocês como é difícil isso, contando uma história do passado, mas uma história que a gente sabe como é que ela acabou. E essa história é a história da Blockbuster com Netflix. Com Netflix. Aliás, por falar nisso, se eu tiver uma dica para dar para vocês, eu li recentemente um livro maravilhoso do Reed Hastings, que é o CEO do Netflix, chamado No Rules, Rules. Sem regra é a regra. Sabe? Traduzindo literalmente. É maravilhoso sobre a cultura e o processo dentro do Netflix. E aí é o seguinte, todo mundo sabe como é que essa história acabou, concordam comigo? Agora eu quero voltar no tempo. E eu quero mostrar esse gráfico. Esse gráfico é de 2004 a 2009, faturamento do Netflix com a Blockbuster. Ok? A Blockbuster faturando 5 bi, 5 bi, apresentando ali uma tendênciazinha de queda, concordam comigo? É assim, uma tendência, nada desesperador, e o Netflix apresentando uma tendência de alta. Bem, eu queria agora colocar vocês no lugar do CEO da Blockbuster. Nesse dia, você estaria em pânico? Você estaria preocupado? Bem, o que acontece? Ali você tinha um cenário, poxa, ruim, desfavorável, você precisava fazer uma transformação, você estava se tornando um alvo de alguma coisa. Agora, eu vou te contar o que aconteceu. Aconteceu isso aqui, ó. Em um ano de 5 bi para a falência. Não foram 10 anos. Aquela linha ali, ó, ela não continuou caindo, e lá naquela parede ela bateu no zero. Não. Ou seja, o tombo foi um tombo surpreendente. E aí você fala assim, mas como? Sendo que, no passado, a Netflix foi oferecida à Blockbuster por 150 milhões de dólares. E a Blockbuster, não, ninguém vai fazer streaming de vídeo. Isso agora é muito fácil, a gente até ri agora. Mas voltem. Eu queria agora dar um exercício para vocês hoje, para vocês fazerem em casa, para aqueles que têm filhos. Eu quero que vocês façam esse exercício. Eu quero que vocês peguem filhos que estão assim, vamos pôr assim, entre 6 anos e 20 anos. E eu quero que vocês contem para eles como é que era assistir um filme. Não, eu quero que vocês contem. Vocês vão chegar e vão falar assim, deixa eu te contar como é que era. Eu queria assistir um filme no fim de semana que tinha sido lançado. Eu pegava um carro e eu ia até um lugar chamado locadora. Eu parava nesse lugar, uma instalação. Aí eu entrava nessa locadora e eu tinha numa parede um monte de vídeo ou DVD, de vídeo, vou falar vídeo, idênticos, do mesmo filme. Eu ia lá e pegava um. Quando acabava, ele falava assim, acabou, tem que esperar alguém devolver. Aí eu falava assim, alguém devolve, porque eu só comprei 10 fitas, ou 5 fitas, etc. Não é isso? Aí você pegava essa fita, punha dentro do carro, levava para casa. Aí tinha um aparelho em casa específico para ler aquela fita. Aí você lia a fita. E eu quero que vocês expliquem e terminem explicando o que é rebobinar a fita. Você vai falar assim, olha, depois que eu acabei de ver, eu tenho que apertar rebobinar, que se eu devolver sem rebobinar, eu pago multa. Gente, agora imaginem o que é os nossos filhos. O nosso filho chega e fala assim, acabou, eu estou vendo, no idioma que eu quiser, eu paro. Então, olhem a mudança. O que aconteceu? O que foi o agente? A tecnologia associada com o quê? Com um novo perfil de consumidor. Com um novo... E a Blockbuster, estou falando... Gente, como eu falo, é fácil ver o passado. Ela não conseguiu ver essa mudança. Ela não conseguiu ver essa mudança com a clareza que ela tinha. É a pergunta que não quer calar. Por que a maior parte das empresas tradicionais tem dificuldade em se adaptar? Porque é difícil desaprender. É difícil você desaprender o modelo no qual você conheceu como negócio por 30 anos. É difícil você simplesmente destruir o seu conceito e reaprender o seu conceito. Isso
dá muito trabalho, é muito complexo. E é por isso, gente, que a gente vê hoje Disney, Apple TV, mudando. A gente vê hoje o canal tradicional, a gente vê a eleição mudando completamente. Antes, você fazia associação com um partido político para ter horário na TV. Hoje, o horário na TV é irrelevante. É irrelevante. Você pode ter 1 hora lá na TV, porque não vai ter ninguém vendo mesmo. Concorda comigo? Porque antes, ninguém tinha iPad, ninguém tinha telefone, ninguém tinha Netflix. Então, todo mundo tinha que ficar ali sentado, 7 horas da noite, assistindo a única coisa que existia. Concordam comigo? Olhem hoje. Então, isso, gente, não é uma mudança que aconteceu tem 30 anos. Isso é uma mudança que aconteceu 2 eleições, principalmente na última. E como é que vai ser do ano que vem? Perceberam? Então, estou falando assim, olha como as coisas mudam. Olham como as coisas mudam. E isso é que faz reforçar esse conceito desse mundo VUCA. O conceito de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade dominando o nosso ambiente. Então, vamos lá. Vamos tentar ver um pouquinho cada um deles. Primeiro, o que é volatilidade? Então, vamos entender, porque todo mundo acha que o V, o U, o C e o A é tudo a mesma coisa. Não, eles se potencializam, mas não são a mesma coisa. V, volatilidade. Volatilidade é o seguinte, é quando algo muda significativamente e repentinamente. Ou seja, VUCA é o que aconteceu, volatilidade é o que aconteceu no ano passado. Eu estava em janeiro de 2020, no Fórum Mundial de Davos, no final de janeiro. E todo mundo falando sobre mudanças climáticas, etc, etc. E alguns lá falando assim, tem um vírus lá na China. Tal. Mas todo mundo estava assim, tivemos SARS, tivemos já um monte de coisa. Então, assim, mais um assim, que vai ser desse estilo aí e tal. Tudo. 6 semanas depois, o mundo parou. E outra coisa, não houve especialista no mundo que conseguisse prever isso. Não teve nenhuma empresa que falou assim, eu estava preparado. Eu não conheço nenhuma empresa que falou, eu totalmente preparado. Não tinha uma. E outra coisa, não interessa a empresa, não interessa o negócio. Lógico, tiveram negócios que foram muito mais impactados do que outros. Mas volatilidade é isso. É essa mudança rápida e inesperada nas circunstâncias, que está acontecendo cada vez mais. Concordam comigo? Cada vez mais. Segundo, a incerteza. É quando você não tem a informação correta, a informação é imprecisa. É o que exatamente agora, eu estava lendo hoje de manhã, o que se fala dessa Omicron. Está todo mundo assim, é mais grave? Não sei. É mais leve? Não sei. É mais o quê? Não sei. A grande pergunta assim, a vacina que eu tomei serve? A vacina que eu tomei protege? Aí o cara da Moderna ontem fala, não protege. Aí o cara da Pfizer hoje, o CEO da Pfizer, protege. E você no meio, concorda comigo? Falando assim, mas quem fica doente sou eu, se eu pegar. Concorda comigo? Então, essa incerteza, tudo, gente, olha aqui, tudo está dominando, cada um da cabeça de vocês, aqui, está pensando nisso, está pensando assim, será que o que eu estou estudando hoje é o que o mundo vai precisar amanhã? Será que a carreira que eu estou, vamos dizer, não é desenhando, a carreira que eu estou, vamos dizer, possuindo, será que ela vai existir? Ou será que amanhã vai chegar alguém e vai falar, não, isso aí ninguém mais usa, agora é outra coisa. Perceberam? Olha o que nós estamos vivendo, essa incerteza, e a incerteza do negócio, a incerteza de como a geografia vai se dar. Ou seja, será que o meu competidor nesse mundo digital, como é que você vai fazer fronteira em mundo digital? Concorda comigo? Que, eu, ano passado, fiz um projeto grande aqui no Brasil. Totalmente remoto, estava conversando, totalmente remoto. A minha equipe tinha uma pessoa no Canadá, em Vancouver, uma pessoa em Copenhague, na Dinamarca, 2 pessoas, uma delas em Portugal, uma pessoa em Belo Horizonte.
sem se ver, presencialmente. Fizemos um projeto de 16 meses. Então, eu te pergunto, como é que você vai fazer com visto de trabalho? E o que vai ser o visto de trabalho? Essas são incertezas. O próximo, complexidade. Tudo é muito mais conectado do que o que a gente pensa. Esse mapa, só para colocar, eu fui por 5 anos diretor mundial de projetos da ONU e, óbvio, um dos principais campos de operação que a gente tinha era Iraque, Afeganistão, tudo. E eu tive a experiência trágica, mas a experiência de que, quando eu era diretor, foi o auge e o ápice do movimento do Estado Islâmico. Eu não sei se vocês lembram, foi 2014, 2015, onde eu cuidei, a minha equipe cuidou de toda a parte de proteção aos refugiados. Nós construímos 35 campos de refugiados no Kurdistão, no Iraque. E a maior complexidade que a gente tinha não era a complexidade construtiva. Sabe assim, não é construir uma escola no Sudão. O problema não é você fazer o controle da produção de tijolos. Não. O problema é o contexto no qual você está. É o seguinte: vocês já fizeram aqui, para quem trabalha em indústria, alguém já montou uma indústria sem energia elétrica? Só por curiosidade, eu sei que para nós parece uma história de louco, mas só por curiosidade, o Sudão do Sul não tem energia elétrica. Eu vou repetir. O país não tem energia elétrica. Como que é energia elétrica? Fala assim, mas então, como é que é luz? Sim, vem caminhão com óleo diesel a partir de Uganda e nas casas, etc. Não existe grid, hidrelétrica, linha de transmissão, não existe. Se existe de noite um brilho, esse brilho é porque é óleo queimando, de alguma forma. Sabe lamparina? Tal. Gente, eu estou falando porque eu estava lá. E um dos projetos nossos era construir o Ministério das Minas e Energia para poder tentar achar uma forma de dar uma sustentabilidade. Então, você chega no hotel, não tem tomada. Não tem tomada. Não tem tomada. Aí você vai falar assim, e água quente? Tem água quente. O cara esquenta a água lá fora e manda para você. Então, assim, são coisas. Então, olha a complexidade. Aí eu pergunto, como é que você constrói uma escola? Aí você chega e fala assim, eu vou pegar a betoneira, ótimo, aí você vai ligar lá onde? Vou ter que arrumar o diesel. Aí você fala assim, o óleo diesel vem de onde? E perceberam? Isso é a complexidade. E a complexidade que nós estamos vivendo hoje. Eu adoro dar um exemplo. A minha avó teve 9 filhos, um deles foi o meu pai. Eu tenho 2 filhas. Eu não consigo entender como uma pessoa tem 9 filhos. Eu estou falando sério. Eu queria que cada um de vocês pensasse que você está chegando em casa agora e tem um filho de 12, um de 11, um de 10, um de 9, um de 8, um de 7, um de 6, um de 5, um de 4, um de 3, um de 2. Assim, não é uma coisa. Você fala assim, mas como? Porque, assim, o filho número 5 está triste, o outro não está bem na escola, o outro você precisa levar no judô, o outro vai fazer balé. Aí você fala assim, mas qual é a diferença? Não, a diferença é simplérrima. A complexidade. A minha avó criava o meu pai e meus tios num mundo muito diferente. Ela não tinha esse negócio assim, está com síndrome do déficit de atenção, está com todo respeito, não tem essas coisas. Concorda comigo? É assim, comeu, vestiu, vesti. Sabe assim, e o mais velho que toma conta. A complexidade. Hoje, o que nós fazemos? Hoje, quando nós vamos criar os nossos filhos, e eu me incluo nesse grupo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos assim, o que a gente faz? Sabe assim, estuda chinês ou faz isso? O que é importante? Aí não tem dia, não tem horário, porque estuda, aí você fica... Concordam? E isso, gente, é a complexidade, porque a gente nunca sabe se os equipamentos que a gente tem vão ser suficientes para nos sustentar lá na frente, não é? Hoje, por exemplo, está um questionamento enorme. Vou dar um exemplo de uma outra área, onde nós estamos experimentando isso dramaticamente, educação superior. Está um questionamento enorme o seguinte, qual o valor da universidade?
Olha, eu estou falando que eu sou Qual o valor da universidade? Num mundo onde, na hora que você termina o curso, já mudou tudo. Não, estou falando assim, isso está um questionamento gigantesco. Ainda mais no mundo online. Por quê? Um dos principais valores da faculdade é a construção do seu networking. Concorda? As pessoas... Poxa, construir networking online é difícil. É difícil, mas é difícil. Já viram aquele sala de bate-papo virtual? Aquilo é difícil. Concordam comigo? É difícil, é muito diferente do coffee break que nós tivemos aqui. Perceberam? Então, essa é a complexidade. E, para terminar, ainda temos a ambiguidade. O que é ambiguidade? É o seguinte, não é uma resposta matemática. Sabe assim, não é como eu, por exemplo, que sou engenheiro, né, vamos dizer, em toda... É aquela coisa assim da matemática, assim, é isso. Sabe assim, é certo, errado. Olhem essa imagem. Aí eu vou perguntar para vocês, depende de como você vê, você vai ver um coelho, depende de como você vê, você vai ver a cabeça de um passarinho. Se essas duas pontas de cá, você vê como o bico, aqui o olho. Agora, você pode ver a boca do coelho para cá, o olho e a orelha. Aí eu vou fazer essa pergunta para você. Isto é a cabeça de passarinho ou a cabeça de um coelho? Bem, é os dois. É os dois. Essa é a ambiguidade que a gente vive o tempo inteiro, em ter ideia do que é certo ou do que não é certo. A gente vive essa ambiguidade o tempo inteiro. E é isso que caracteriza esse mundo VUCA. Mas aí eu não quero aqui gastar meu tempo falando o seguinte, bem, o que é VUCA? VUCA nós já entendemos. Agora, o que eu quero gastar agora os próximos minutos é o seguinte, e o que a gente faz? Concorda comigo? Porque, assim, aparentemente, nenhum de nós aqui tem um poder para chegar e falar assim, vamos parar o VUCA, vamos desacelerar tudo e vamos voltar como era antes. Não tem. Esse é um processo de aceleração permanente. É um processo de aceleração permanente. Então, assim, nós estamos acelerando. E outra coisa, daqui a 2 anos, nós vamos estar mais acelerados ainda, e daqui a 5 mais, a não ser que alguma coisa aconteça. Mas estou falando respeitada as proporções. Vocês já notaram os nossos filhos novos? Os sobrinhos, filhos novos? Esses meninos já parece que já nascem. Eu acho que já vem no DNA como usar um telefone. Ninguém precisa explicar assim, aperta aqui, aperta ali. 30 segundos. Não sabe falar, mas sabe tirar a senha. Concordam comigo? Mas sabe tirar a senha. Você fala assim, mas como? Então, como aprender e como lidar nesse mundo? Então, a primeira coisa que eu quero falar é adapte e reage. Então, a primeira dica que eu dou a vocês, tá? Primeira dica, não adianta resistir. Sabe? Porque é natural. Quando a mudança vem, a primeira coisa que você fala é o quê? Isso não vai acontecer. Isso não vai. Minha empresa está ameaçada. Claro que não. 100 anos que nós estamos aqui no mercado, nós temos uma hegemonia. Perceberam? Ou seja, opa! A segunda, depois de parar de reagir, como é que eu me adapto? Como eu me adapto e como eu reinvento o meu negócio e o meu tipo de trabalho. É o que nós vimos aqui hoje, da Caoa, falando o seguinte, bem, agora a gente está abrindo consórcio, nós estamos ampliando, fazendo financiamento, daqui a pouco vamos ter aluguel de carro. Por quê? Porque o próprio conceito de carro está mudando dramaticamente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando fiz 18 anos, a coisa mais importante na minha vida era tirar carteira. Era assim, eu fiz 18 anos porque eu podia tirar carteira. Sabe assim, era coisa assim, no dia seguinte eu queria tirar carteira. A minha filha, eu mais velha, tem 22, eu tive que implorar para ela tirar carteira. Eu tive que implorar. E eu ainda cheguei e falei. Ela morava na Inglaterra, estava estudando, e eu cheguei para ela e falei assim, olha, você tirando a carteira, a gente compra um carro para você. Sabe o que ela me falou? Ela falou assim, pai, não arruma um problema para mim, não. Aí eu cheguei, como é que é? Ela falou, olha,
Se você me der um carro, eu tenho que cuidar do pneu, abastecer. Eu aqui em Londres não tenho lugar para estacionar, vou ter que pagar a taxa de congestão, não sei o quê. Pai, eu não quero um carro. Eu quero o seguinte, pega esse dinheiro aí e me dá em Uber. Eu estou dando aqui um exemplo. Então, gente, e aí o que acontece? Você trabalha numa montadora ou no negócio, você vai ter que reinventar. O que não significa que o bem, a lata com 4 rodas vai deixar de existir. A transação é que vai ser diferente. Provavelmente, num futuro, não sei, você vai ter pouquíssima gente dona de carro, mas você vai ter milhões de pessoas se beneficiando do carro. Não é? Se beneficiando do carro. É uma tendência. Concordam comigo? É uma tendência. Então, se você não se adaptar, você vai ter muita dificuldade. Perceberam? Essa adaptação que é tudo. E outra coisa, é fácil falar. Não é fácil fazer. Não é fácil. Por quê? Porque nós adoramos a estabilidade. Sabe assim, eu lembro, eu não gosto muito de livro de autoajuda, tá? Mas o meu ex-sócio me deu um livro uma vez, eu esqueci, é de um preparador físico, uma coisa assim, e aí ele tinha me dado esse livro, e aí ele fala, o homem é o bicho da rotina. A gente detesta ter que mudar. A gente detesta, a gente gosta ali tudo bonitinho, sabe assim, tudo previsível. A gente quer. E outra coisa, o Yuval Noah Harari fala a mesma coisa no Sapiens, quando o homem virou homem agrícola. É por quê? Porque o homem quer ter previsibilidade, ele não quer acordar de manhã falando assim, será que hoje eu vou ter comida ou não vou? Perceberam? Então, a gente não é um bicho para adaptar. Então, nós vamos ter que desenvolver essa nossa capacidade de repensar. É o que está acontecendo, por exemplo, com os jovens. Os jovens, você viu, os jovens, assim, o que você quer? Antes, a cobiça dos jovens era trabalhar em empresas grandes. Hoje, o jovem, a cobiça dos jovens, não, eu quero trabalhar numa startup, vou ficar lá 2 anos, aí depois eu saio, vou fazer outra coisa, aí eu vou para outro lugar e fico mais 3 anos, aí eu vou... Ou seja, é uma mudança de comportamento. Então, essa é a primeira dica que eu dou a vocês. A segunda dica, que eu falo todas as vezes, velocidade é mais importante que tamanho. E isso vai direto ao que você falou aqui, na abertura aqui. Agilidade não é a velocidade, é essa capacidade. Não adianta você ser grande demais. Você tem que ser capaz de errar rápido, ajustar rápido, mudar rápido. Rápido, é perceber rapidamente. É aqui, ó, o Covid bateu na porta da sua casa ali, estou dando um exemplo. Rapidamente, você redesenha o seu negócio. Você fala assim, o que ele vai afetar, o que ele não vai, como eu vou. Contar um caso para vocês real. Um brasileiro em Portugal, ele vivia de vender pizza em festa. O que era? Você contratava ele para uma festa, ele vinha com um forninho, parecia um carrinho, ele parava o forninho, trazia as pizzas, assava na sua festa, servia e cobrava para o participante, né, para o convidado que você tinha. 10 pessoas, você pagava lá por pessoa. E esse era o business. O que aconteceu com o business dele no Covid? Ele não diminuiu o business dele foi a 0. Eu não sei aqui, em Portugal, assim, parecia que Covid passava no toque, na conversa telefônica, era assim, eu fiquei 67 dias sem sair de casa, os caras entregavam um pacote lá em casa, eu deixava ele 2 dias, depois eu ia até com luva, achando que era radioativo. Né? Então, imagina esse cara, o negócio dele acabou. Sabe o que ele fez? Ele chegou em casa, eu conheço a história, chegou em casa, voltou, falou, ferrou. Aí ele falou o seguinte, vou tentar achar uma forma de assar a pizza e fazer um teste de congelar. O que ele começou a fazer? Ele assou a pizza, deixava a pizza pronta e congelava a pizza. Ele mudou um pouco, de tal forma que o cliente podia comprar congelado e esquentar no forno, e ficava com o mesmo gosto da madeira, tal, sabe assim? Ficava. Isso gerou a Pizza Garden, que vende 6.000 pizzas por semana.
Ou seja, um cara que fazia festa, hoje ele não faz mais festa. E hoje ele economizou, porque hoje, quando ele queima as pizzas, provavelmente ele esquenta o forno e deve queimar, assim, 1000 pizzas de uma vez, concorda comigo? Ou seja, ele não tem esse negócio de aquecer, desaquecer o forno, ele não tem deslocamento, não tem nada. Você encomenda pelo WhatsApp, ele vai lá e entrega dentro da sua casa com motoboy, esses tipo Uber, Eats, etc. Te entrega, você paga, acabou. E, para mim, é a melhor coisa do mundo, porque eu sempre tenho a pizza dele lá. O dia que eu quiser, eu tiro ela congelada e ponho. Isto é a velocidade para se adaptar. Perceberam? A velocidade, ou seja, é adaptar rápido. Errou o caminho, não tem problema, conserta rápido. O maior problema que a gente vê hoje é as pessoas que erram lenta e profundamente. Eu sempre gosto aqui, eu sei que muitos de vocês estudam aqui, sem dúvida nenhuma, corrente crítica, etc., né, que é um mecanismo importante. O Goldratt, que é o autor do livro A Meta, ele sabe o que ele falava? Ele falava, a primeira coisa que você faz quando você está num buraco é parar de cavar. É parar de cavar. Sabe? Então, é exatamente... É o seguinte, o que você perdeu, você perdeu. Sabe assim, não adianta. O que você tem que olhar agora é para frente. Assim, o que adianta hoje a gente chegar e falar assim, eu queria que o Covid não tivesse acontecido. Eu também. Mas tirando o lado psicológico... E aí? Isso, em termos práticos, gera o quê? Resolve qual o problema? Outro, aprenda a desaprender. Esse, para mim, é um dos mais difíceis. E esse eu vou dar uma outra dica. Eu não tenho tempo aqui, mas eu queria que vocês vissem o vídeo num canal do YouTube chamado Smarter Everyday. E esse vídeo, o Des, que é o host, ele fez uma pequena brincadeira. Ele pegou uma bicicleta e mudou a engrenagem da bicicleta. A bicicleta ficou oposta. Ou seja, você puxa a bicicleta para cá, ela vira para cá. Você puxa para o outro lado, ela vira. E ele apostou $100 em quem conseguia andar 5 metros com a bicicleta. 5 metros. Ninguém conseguiu. Ele levou 8 meses para aprender a andar na bicicleta. E sabe qual que é a lógica? Ele falou, o problema não era aprender a andar na bicicleta. O problema era desaprender a bicicleta que ele tinha aprendido. Por quê? Porque ele automatizou. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Como é que você consegue desaprender? Por exemplo, vocês têm ideia do que é para mim, às vezes, dar uma palestra? Vocês já devem ter visto isso. Você dá uma palestra online, é um desafio. Porque você fica olhando para aquele buraquinho ali, e você fica assim, o cara está lá como do outro lado, sabe? Ele pode estar fazendo, sabe, língua, você não está vendo nada, você está ali colocando, concorda comigo que você não tem essa interação, eu não vejo assim, isso, você fez assim, eu não vejo, mas eu tenho que me adaptar, concordam comigo? Eu tenho que me adaptar da melhor forma, então eu tenho que desaprender o recurso que eu uso para olhar vocês, eu vou ter que desaprender e fazer de uma outra forma. Perceberam? Agora, olha, isso é o mais importante. Eu quero que vocês pensem o seguinte, uma habilidade que vocês têm hoje, imagina que ela não é mais necessária amanhã. Como é que você desaprende e aprende a fazer de uma outra forma? Outra. Aceite e escute ideias divergentes. O que acontece, gente? Nós somos pessoas que nós gostamos da afirmação. Nós não gostamos da divergência. Então, a gente, muitas vezes, busca o quê? Conviver, trabalhar, recrutar, contratar, o quê? Gente igualzinho a gente. Concordam comigo? Não é? Não é isso? Você chega e no final, você fica com um monte de minion. Concorda comigo? Não, eu estou falando, independente de qualquer convicção política aqui, você fica com um monte de mínimo. É o quê? Se você vai chegar e falar assim, eu gosto disso, aí você contar todo mundo que gosta da mesma coisa, aí o que acontece? Eu lembro, eu fui empresário por muitos anos no Brasil, e eu tenho uma alegria, porque a empresa que eu ajudei a fundar, hoje tem 40 mil funcionários. 40 mil funcionários. E eu falava para os diretores na época, eu falava assim, onde 10 pessoas, 10 concordam, 9 são dispensáveis. Eu não estou precisando disso. E eu aprendi isso maravilhosamente no meu tempo na ONU.
Porque, no meu tempo na ONU, eu trabalhei 5 anos numa Torre de Babel. O que é Torre de Babel? As minhas equipes, eu tinha 270 gerentes de projetos operando em 120 países. Era tudo que vocês imaginarem. Tinham 67 países na minha equipe próxima em Copenhague, 67 países, 50 sotaques diferentes de inglês, todas as religiões que vocês imaginarem, todas as opções sexuais que vocês imaginarem, tudo ali, de gente com burca e o olho de fora, a gente que vai de piercing, tudo. E ali foi uma das coisas que eu mais entendi. Se você quer entender o problema de você tem que ter as visões diferentes do problema. Você tem que ter as visões. Você tem que... Por quê? Porque eu aqui sou carregado com as minhas visões. Não adianta, é o jeito que eu fui criado, o jeito... ou seja, as minhas experiências. Eu preciso, então, aceitar e escutar ideias divergentes. Uma das coisas assim, que eu mais dou dica para vocês. Você quer arrebentar mesmo profissionalmente? Busque trabalhar em coisas que te tiram da zona do conforto. Busque um projeto assim. Tem jeito de eu entrar nesse projeto mais desafiador? Por quê? Porque isso torna você mais resiliente. Vocês têm ideia? Aqui, ó, vocês vão perguntar o seguinte, eu já fiz projetos, né? Você falou, por 20 bilhões, eu fico muito feliz por isso tal. Só que a maioria desses projetos foi na indústria de petróleo e gás. Mas você fala assim, qual que foi o projeto mais desafiador que eu já tive na minha vida? É disparado, e nem foi o mais caro, que foi a remoção das armas químicas na Síria. Eu e a minha equipe fomos os responsáveis. A remoção das armas químicas. Não é no papel. No papel é uma coisa. O Conselho de Segurança da ONU escreve lá no papel assim, tem que tirar as armas químicas da Síria. Aí ele pega, manda um e-mail, alguém tem que ir lá. Concordam comigo? E nós, porque eu cuidava da operação, e nós é que fomos lá. Entendeu? Ou seja, nós fizemos uma operação de guerra total, sendo que o Estado Islâmico dominava uma parte do país, o governo outra parte do país, uma briga qualquer, tropa, um caos. E nós tínhamos que destruir vários sites e tirar as armas químicas. Não deixavam navios estrangeiros, militares abordar. Nós tivemos que usar um navio da Maersk, de Copenhague, embarcar armamento químico dentro de um navio comercial, tirar o navio, mandar o navio para o alto mar e fazer um negócio chamado transbordo em alto mar, que é encostar uma fragata inglesa e tirar o arsenal químico e fazer isso em alto mar. Imagina se fura. Imagina se dá errado. Né? Assim, imagina se dá errado. Imagina se tem um ataque de pirata. Gente, tudo. Então, isso só foi possível porque eu tinha uma equipe que pensava completamente diferente de como as coisas deviam mudar, de que tipo de ação. Falar assim, eu conheço a Síria, a gente tem que fazer o transbordo desse jeito. Até que um funcionário local chegou e falou assim, não adianta fazer navio militar, nós vamos ter que fazer com navio civil. E aí nós avaliamos o risco e tomamos. As ideias divergem, porque na hora que ele me falou fazer com navio civil, eu falei, você ficou louco. Como é que eu vou colocar assim 500 toneladas de veneno dentro de um navio comercial comum? E sendo que não tem escolta, não tem nada até 200 milhas, porque tem que sair 200 milhas para eu não ter esse problema. Entendeu? Com todo mundo torcendo para dar errado. Concorda comigo? Não é assim, todos os players, o Estado Islâmico queria destruir, o governo queria destruir, todo mundo queria destruir. Isso é só a ideia divergente. E foi o que aconteceu. Eu achei que se pressionasse o governo ia dar certo, etc. Perceberam? A ideia divergente. Outra coisa. 5. Nem tudo é tecnicamente resolvido. Esse é o organograma seu. Seu organograma não é claro, assim, o chefe reporta para o chefe. É o seguinte, você é de qual grupo? Você é de qual facção na empresa? Sabe assim, você é do time do Zezinho ou do time do Luizinho? Porque o Zezinho e o Luizinho estão disputando. Você quer, assim. Só que, eu vou te contar, isso não está
escrito. E o pessoal do RH não te mostra assim. Sabe, vou te mostrar o organograma. Ó, queria dizer o seguinte, ó, isso aqui é o filho do chefe. Esse daqui detesta o chefe. Esse aqui, ó, acabou de ser contratado e, nossa, está disputando com esse aqui. Gente, só que se você não entende isso, você não vive no cenário de volatilidade. Você não vive. Você não consegue. Não estou dizendo que você vai ter que virar um jogador disso aqui, porque eu acho isso aqui horrível. Eu também acho. Só que você tem que aprender a o quê? A viver com isso. A viver e administrar esse tipo de cenário. Outro, né, já estou indo para o final. Outro, simplicidade é o ápice da sofisticação. E sabe quem falava isso? Leonardo da Vinci. A simplicidade é o ápice da sofisticação. Ou seja, é a simplicidade. Eu nunca esqueço quando o Steve Jobs lançou o iPhone e o Steve Ballmer, da Microsoft, ridicularizando. Como um telefone que não tem teclado? Como um telefone que não tem teclado? Telefone tem que ter teclado. Como não vai ter teclado? Sabe assim, e tem até esse vídeo no YouTube, ele ridicularizando. Bem, olha hoje. Olha hoje, a simplicidade é a maior sofisticação. Concordam comigo? O que fez a Apple ser a Apple é essa simplicidade. Concordam comigo? Qualquer pessoa pega um iPhone, é tão intuitivo de usar e tão fácil. Essa é a sofisticação, ou seja, dá para simplificar o processo de venda, dá para simplificar o processo de compra, dá para simplificar a logística, dá para simplificar a produção, em lugares que eu tenho 10 passos, dá para fazer 8, dá para fazer 6. O que dá para fazer para eu colocar produtos que são simples, bonitos e eficientes? Essa é a realidade. Por quê? Quanto mais simples, mais fácil, mais leve você é. Concorda comigo? Mais leve você é para se adaptar. Se as coisas mudarem, você tem menos mochila para carregar. Bem, e dados? Aqui está um pouquinho claro, mas dados têm um valor incalculável. Eu vou te falar uma coisa, e nesse ponto eu estou no paraíso falando para vocês. Porque todo o conceito de métrica, eu vi o Minitab aqui, CG estatística, isso vale ouro hoje. Ouro. Ouro, vocês veem, todas essas empresas de tecnologia só estão despontando desse jeito. Por quê? Porque elas têm dado. Dado hoje vale tudo. O seu joinha lá no Facebook, tudo, vale tudo, porque com isso eu consigo prever comportamento, com isso eu consigo entender meu mercado. Então, não adianta. Agora, ter essa estratégia de dados custa muito caro, dá muito trabalho você construir uma estrutura como essa. E isso vira a sua maior vantagem competitiva. Imagina que se vocês tivessem, eu que atuo em projeto, assim, um banco de dados de todos os projetos no mundo, com todos os fatores de fracasso, todos os fatores de sucesso, com Big Data. Imaginem se eu tivesse isso. Eu ia combinar assim, João com Zezinho, mais projeto assim, mais isso, em tal lugar, ele ia me dizer assim, o custo vai estourar 3%. Com confiabilidade. Porque é isso que o Facebook faz com você. É isso que o Facebook faz com você. Eu adoro, eu estava no TED em 2018 e o Jérôme Lenier falou uma frase que o título disso, do valor do dado. Ele fala o seguinte, se você não está pagando por alguma coisa na internet, é porque você é o produto. Entendeu? É sério. Então, você fala assim, eu não pago, o meu Facebook é grátis. Então, é porque você é o produto que está à venda. Entendeu? Você pode até não saber. É o seu like, etc. Então, por quê? Porque dado hoje vale ouro. Machine learning, nós estamos falando em inteligência artificial, etc., que são as grandes tendências. Chegando ao fim, entenda as mudanças de uma forma holística. Por isso que eu pus esse binóculo. É o seguinte, às vezes você muda aqui, lembra o efeito borboleta? Você muda aqui, o impacto é catastrófico lá. Às vezes, você pega e altera alguma coisa na sua produção, no início da produção, e você vai gerar um backlog na garantia, 2 anos depois, que vai destruir o seu produto. Eu gosto de usar, eu sempre acredito no melhor das pessoas. Então, eu vou dizer o seguinte, eu tenho certeza que o Mark Zuckerberg, quando ele criou o Facebook, ele não criou assim, vou construir uma plataforma de fake news. Ele não pensou, ele pensou assim, vou juntar as pessoas.
o que aconteceu? Só que aquilo se tornou tão poderoso que existe o efeito colateral, ou seja, as mudanças que ele fez e implementou geraram um monstro no qual ele hoje tem dificuldade de controlar. Concordam comigo? Ele tem dificuldade de controlar. Então, ou seja, toda vez que a gente muda alguma coisa, a gente tem que entender o longo prazo. Vocês não têm ideia, e eu não quero nem pensar no impacto dessa pandemia nos nossos filhos pequenos, quando eles tiverem 30 anos. Ou seja, o tamanho do dano para uma criança de 7, 8 anos não estar na escola, não estar convivendo, etc. Isso é no mundo, não é no Brasil. Ou seja, o tamanho do dano que nós vamos ter. Nós só vamos conseguir saber mais lá na frente. Não é? Mais lá na frente, a complexidade. Bem, opa. Vou chegar aqui mais perto. Eu vou ter que chegar tão perto que eu vou ter que passar. Você aperta para mim, não entra? É isso. Bem, então, com isso, eu queria finalizar. Eu não queria, gente, aqui falar tecnicamente para vocês. A gente poderia falar aqui sobre inteligência artificial, etc. Mas por que eu quis falar isso? Porque, na minha experiência, como profissional lidando com isso o dia inteiro, o maior buraco que a gente tem é humano hoje. O maior buraco é lidar com a cabeça das pessoas, lidar com o conflito, com o poder, etc. Isso é que é o nosso maior aliado e o nosso maior pesadelo. Vocês podem pensar o seguinte, pensem em todos os últimos problemas que vocês tiveram dentro da empresa de vocês. Vocês vão ver que o DNA é humano. Ou seja, o humano é assim, a pessoa não estava motivada, a pessoa não quis, a pessoa estava tal, a pessoa... Então, é entender isso. E quanto mais capaz a gente é de lidar com essa incerteza, mais para frente a gente consegue. E eu queria fechar com essa frase do Voltaire, porque eu também queria ter certeza. Eu falo para todo mundo, vocês não acham que eu fico com medo? Eu fico com medo. E olha que eu tenho uma carreira consolidada, etc. Eu morro de medo. Morro de medo. Por quê? Porque a incerteza é incômoda. Incomoda se você não... Né? A gente queria saber como é que o mundo vai estar daqui a 10 anos. É incômoda. Agora, a certeza é absurda. Ou seja, a certeza a gente não consegue. Nós estamos... o Covid, assim, com toda a tragédia, pelo menos traz esse lado para a gente, de entender o seguinte, que ou a gente se adapta ou a gente não consegue. Realmente, por quê? O Covid... não é o primeiro, mas não vai ser o último. Ou seja, amanhã vai ter, não estou dizendo uma pandemia, mas vai ter outras coisas que vão gerar disruptura. Olha a disruptura na logística que nós estamos vivendo hoje, que está se tornando o maior pesadelo, a logística. Por quê? Porque o Covid fez com que contêineres ficassem de um lado, navio do outro, parou tudo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Bem, você passa para o último para mim? Bem, com isso, gente, eu queria... agradecer, aí tem um QR Code, quem quiser, do meu site. Queria, mais uma vez, Clóvis, agradecer a oportunidade e a generosidade do convite, desejar muito sucesso a vocês e lembrem sempre aí dessa percepção de que o VUCA veio para ficar mesmo e a gente vai conseguir prosperar e progredir se a gente tiver essa adaptabilidade. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Acho que uma das palestras mais nesse mundo pós-Covid, a gente ainda estamos na retomada, uma das mais brilhantes realmente que a gente escutou, não só na plenária, como de todo o Congresso, mostrando toda essa incerteza, essa volatilidade e a necessidade da adaptação de todos nós. Vamos seguindo. Eu vou te pedir aqui de plano, com cheio de testemunha, Ricardo, então, vamos gravar um depoimento na sequência, eu faço a apresentação, a gente vai gravar um depoimento para o Congresso, a pedido do Clóvis, certo, Clóvis? Então, vamos lá. Vamos seguindo para o próximo palestrante, que eu acho que tem que ajustar direitinho, ele está aí? O Paulo Esqueira, tá, né? Tudo certinho, Paulo? Paulo vai dar... Ah, tá. Ricardo, o Clóvis quer depois tirar uma foto contigo ali já? Paulo, quando você quiser. Então, eu vou dar 2 minutos para vocês darem uma esticada nas pernas, a gente já volta em 2 minutos, tá?